muitas vezes os escolhidos de Deus que estão aqui na terra, eu sou escolhido, você foi escolhido, e muitas vezes nós não estamos querendo cumprir a vontade de Deus. Às vezes você está fazendo uma coisa e não está dando certo. Por quê? Porque aquilo que você quer fazer está fora do propósito pelo qual o Senhor te escolheu. Então você precisa olhar para a sua vida, olhar para você mesmo e fazer uma pergunta: eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer? Pois é, nós precisamos de entender qual é o propósito de Deus no nosso nascimento. Sansão, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, antes de nascer. Ele já veio com esse propósito para ser juiz em Israel, para livrar o Israel, a nação de Israel, do povo filisteus, livrar das mãos dos filisteus. E aí a gente lê a história, se você ler do capítulo 13 até o 16, você vai ver que todas as bobagens que Sansão fez estava dentro do propósito de Deus. Tem gente que fala assim: Sansão foi desobediente, Sansão foi se envolver com uma mulher estrangeira, e o povo de Deus não pode. Mas se você olhar todo o texto, fala assim que o Espírito de Deus o impulsionava. Então, todas as vezes que Sansão ele ia para o meio dos filisteus, era o Espírito de Deus que estava levando ele para ali. Quando ele procurava uma mulher filisteia, era o Espírito de Deus que estava introduzindo Sansão no meio daquele povo, dos inimigos. Era estratégia de Deus. As atitudes de Sansão eram estratégia de Deus. Aí a gente vê Sansão, os pais de Sansão, chamando a atenção de Sansão, que Sansão ele poderia escolher uma mulher no meio do seu povo para se casar, e Sansão queria mulher que era do seu próprio inimigo, mas aquilo ali estava fora da vontade de Sansão. Apesar que Sansão queria aquilo, e a gente olha e vê como se fosse uma afronta a Deus, como se fosse uma afronta a seu povo, a seus pais, a gente percebe dentro da leitura da palavra, todo o texto, se você ler tudo direitinho, prestando bem atenção, você vai entender que as besteiras que Sansão fez estava dentro de um plano de Deus. Sansão, ele viveu dentro do propósito de Deus. Aí ele fala assim: Sansão podia ter vivido muito mais. Sansão morreu muito cedo. Ele morreu, ele ficou até Deus querer, gente. A vida, ela pertence a Deus. Quando eu concordo com essa palavra, dizer que Sansão podia ter vivido mais, que Sansão morreu antes da hora, eu estou dizendo que Deus, ele não tem poder sobre a vida. A vida pertence a Deus. Tudo que aconteceu com Sansão fazia parte do propósito de Deus. E como eu falei bem no começo, Sansão só existiu porque existia um propósito. Você que está me assistindo, você existe porque existe um propósito. Todos nós, que fazemos a obra do Senhor, existe um propósito. E às vezes a gente faz as coisas e não dá certo, porque nós estamos fazendo coisas fora do propósito de Deus. Mas quando você encontrar o propósito de Deus, você entender por quê, para que você foi chamado, aí você vai ver que as coisas vão fluir na sua vida. Fica no chamado de Deus, naquilo que Deus te escolheu para fazer, tá certo? Bom, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Talvez você não concorde comigo, essa é a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião. Leia os textos de 13 até o 16 e você vai entender, aqui sobre o que eu falei, tá? Um beijo no coração de todos, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!